Museu da Farmácia, Lisboa e Porto. Cinco mil anos de história da farmácia. É assim mesmo. Nos dois polos do Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, conta-se com objetos surpreendentes a história da preparação e comércio de medicamentos da antiguidade clássica aos nossos dias. No século XVII, para tratar um doente com peste, o médico ainda se vestia assim. Este bico horrível era uma maneira de impedir uma proximidade excessiva com o doente, uma maneira de evitar a contaminação. O Museu da Farmácia é um repositório espantoso do conhecimento terapêutico ao longo de milhares de anos e em todos os cantos do planeta, da China à América do Norte ou à América do Sul, passando por África, Europa, o mundo todo. O Museu da Farmácia é uma lição imprescindível para quem queira conhecer em detalhe a história da farmácia em Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Paula, apresento-lhe o único exemplar conhecido de uma farmácia portuguesa do final do século XVIII. Esta farmácia, que na altura se chamava a Botica, funcionou no Mosteiro de Paços de Sousa até ao final do século XVIII e início do século XIX, onde, com a extinção das ordens religiosas, foi vendida em asta pública e foi comprada por um boticário, como se chamava na altura, o Manuel Rodrigues Barbosa, e foi instalado na aldeia de Paços de Sousa, onde um dia, depois mais tarde, em 1992 mais exatamente, nós entramos e ficámos extasiados com a beleza desta farmácia. É linda. E, portanto, a trouxemos para o futuro Museu da Farmácia, porque o museu só inaugurou em 1996. Mas já estavam a construir o espólio que hoje Exatamente. podemos ver aqui. E realmente tiveram toda a razão, porque é linda, linda esta peça. Ou seja, quando eu digo esta peça, são as estantes, não é? Exatamente, é chamada a armação da Botica. Tudo o teto e todas as estantes se chama a armação da Botica. E estava neste bom estado? Ou... Ela foi restaurada antes de ser instalada aqui neste local, foi restaurada pela Fundação Ricardo Espírito Santo. Boas mãos. E portanto, descobrimos toda esta cercadura com as flores, não é, desenhada, mantivemos como estava no original e percebemos que também tinha estes dourados e, portanto, foi retirado todas as camadas de pintura e devolvemos como ela seria no seu original. No XVIII, no Exatamente, século século XVIII. XVIII. E estes potes todos vieram com a estrutura ou vocês acrescentaram-nos? Trouxemos alguma coisa da própria farmácia, a nível de instrumentos, farmacopeias, alguns potes, mas aqui reconstituímos como seria uma farmácia daquela época e aqui podemos ver os belíssimos exemplares de farmácia conventual com as ordens religiosas dos jesuítas, dominicanos, clarissas, São Filipe Neri e por aí. Que santo é aquele? É o São Miguel, que é o padroeiro dos boticários de Lisboa, dos farmacêuticos de Lisboa. Então, mas estamos um bocadinho longe de Lisboa, em Paços de Sousa. Mas como foi instalada no Museu da Farmácia em Lisboa, então
achámos por bem termos aqui o São Miguel. E aquele crocodilo, o que é que está aqui a fazer? Também em Paço de Sousa, um crocodilo é um pouco estranho. Não, sim, seria, mas seria um hábito na altura, naquela época, século XVII e XVIII, existia muitas vezes suspenso sobre o balcão um crocodilo, a pele, as unhas, os dentes, a carne do crocodilo, seria como parte da matéria médica que formaria a composição do medicamento. A sério? E daí seria mais fácil o farmacêutico Cortá-lo in loco tipo talho. e preparar o medicamento. Mas funcionava também como um chamariz, como um marketing farmacêutico da época. Vamos supor, Paula, que eu estou no século XVIII, em Paço de Sousa, Muito bem. e dói-me a garganta e dói-me a cabeça. E isto está-se a tornar um bocado incómodo. E então vou ter com o boticário Exatamente. desta farmácia e vou-lhe pedir que me ajude. Claro. Com os conhecimentos da época, o que é que me receitariam? Eu penso que o boticário iria consultar a farmacopeia tubalense, a farmacopeia de 1735, que é Tubalense bastante... é o nome? Tubalense porque foi feita em Setúbal, daí tubalense. Foi feita pelo boticário Manuel Rodrigues Coelho. E é uma farmacopeia que eu gosto bastante. Como não estamos perante nada de muito grave, nenhuma doença grave, eu penso que o boticário iria escolher algo muito simples e que iria funcionar de certeza. Portanto, poderia ser chá verde, por exemplo, enxofre, pedra-ume, flores de hipericão, de alecrim, arruda, salva, poejos e ainda vinho branco e água de erva moura. Não sei se isto seria difícil de encontrar em Paço de Sousa ou não. E ainda mel rosado. Portanto, isto era tudo. O enxofre e a pedra-ume era desfeito num almofariz em pó e depois seria fervido com as flores e as folhas e depois, no fim, misturado com o vinho branco e o mel rosado. Eu acho que seria o mais indicado. Pelo menos saboroso devia ser. Eu penso que deveria ser bastante docinho E mal não faria. Sim, Se não não. fizesse bem, mal não faria. Não, com Muito certeza. bem. Estou curiosa de saber o que é que no século XIX me receitariam exatamente para a mesma Para o mesmo indisposição. mal. Tá bem. Vamos ali à farmácia do século XIX? Vamos ver. Paula, para as suas dores de garganta e dores de cabeça, aqui no século XIX já receitaríamos outra coisa completamente diferente. Aqui, segundo o Código Farmacêutico Lusitano, a Paula iria tomar pastilhas de gengibre. A coisa está a evoluir. Tá. Aqui no final do século XIX já existe outro tipo de tecnologia completamente diferente, já existe, é a ciência que domina. E, portanto, em termos de entrega das pastilhas de gengibre, tínhamos aqui estas caixinhas com o rótulo. E elas as pastilhas já estariam feitas ou seriam confeccionadas pelo farmacêutico depois de eu me vir cá queixar da minha maleita? Já estariam feitas. Nesta época, os medicamentos eram conservados ainda nestes potes de faiança, mas já surgem estes frascos de farmácia com os rótulos a identificar tudo, porque o farmacêutico não se pode enganar e, portanto, estava tudo identificado. Os medicamentos estariam previamente preparados. Os mais comuns, os mais não é? comuns, aquilo mais comum que saía Como a minha dor de frequentemente, garganta e dor de cabeça. já estaria preparado com certeza, e aqueles mais elaborados, então seria preparado e, portanto, a pessoa regressava à farmácia para buscar umas horas mais tarde. Esta farmácia veio de onde? Esta farmácia trouxe-me de Alveiazre, perto de Leiria, e mais uma vez reconstituímos com vários objetos de várias origens, não é exclusivamente desta farmácia. Portanto, as estantes, o casco da farmácia. Exatamente. E as decorações também, presumo. Sim. Tudo isto é original? É original. Do sim. século XIX? E depois trouxemos os frascos de farmácias do país inteiro. Mas da cronologia Exatamente, correspondente. desta época reconstituímos o ambiente como seria uma farmácia do século XIX. Esta farmácia exatamente chamava-se? Pacheco Pereira. Ai, que engraçado. Pacheco Pereira. Farmácia Pacheco Pereira, sim. E aquele senhor que ali está... Aquele senhor é uma personagem real, é o Joaquim José Alves, que dava cursos livres de farmácia. O acesso à profissão farmacêutica era feito através da aprendizagem na própria farmácia, através de 8 anos, 7, 8 anos, era o tempo que durava a aprendizagem, ou então, mais tarde, no início do século XX, começou a surgir o ensino universitário. E então havia a distinção do farmacêutico de primeira e o farmacêutico de segunda. Portanto, cada diploma muitas vezes dizia que era farmacêutico de primeira, exatamente porque tinha tido uma aprendizagem na universidade, tinha tirado o curso superior de farmácia,
ou então ainda existia a prática de farmácia. Portanto, a aprendizagem empírica, sim. a utilização de manequins nos museus ou nos espaços musealizados é polémica. Mas aqui, no Museu da Farmácia, dá-se o caso atípico, curioso, interessante, de os manequins que colocaram em cena representarem todos pessoas que existiram efetivamente. E tem muitas situações, quando o tempo histórico o permite, fotografias, como é o caso aqui, para podermos aferir que é a mesma pessoa, que é a pessoa que se refere, não é? Encomendámos a mesma empresa que produz as figuras de cera para o Museu de Cera em Londres, sempre com base em personagens reais. Portanto, o manequim também conta uma história, também faz parte da história da farmácia portuguesa, neste caso, que nós queremos contar. Farmácia Liberal, fundada em 11 de agosto de 1890. Linda! Sim, Paulo, foi fundada em 1890, mas a farmácia, todo o ambiente que aqui vemos, já é do início do século XX. 1910, 1920. O mobiliário houve uma remodelação, os potes, com o símbolo de farmácia, a palmeira, a serpente. É caso para dizer, aqui há tudo como na farmácia. Exatamente. Que era uma expressão, eu ainda me lembro, miúda, de ouvir dizer isso. Aqui há de tudo como na farmácia. E esta farmácia estava aonde? Esta estava na Avenida da Liberdade, é uma farmácia lisboeta, portanto, e até bastante famosa na altura. Era liberal porque aqui se reunia uma tertúlia, como era hábito no início do século XX, e discutiam aí as doutrinas políticas da época. E aqui a facção liberal, aqui com está-se certeza. mesmo a ver qual seria o ponto de vista ideológico, não é? Exatamente. E realmente isto é de uma... Os objetos são deliciosos. Isto é, obviamente, mais próximo de nós e nós podemos reconhecer ainda aos mais velhos muita coisa. Estamos no início do século XX. Exatamente. E eu continuo com dores de cabeça e dores de garganta. Atravesso 3 séculos com dores de cabeça e dores de garganta. Que horror! Diga-me lá o que é que agora, com os novos conhecimentos científicos, o farmacêutico aqui da Avenida da Liberdade, em Lisboa, me receitaria. Nesta altura, o farmacêutico iria receitar a aspirina da Bayer. Já? Já, porque é um medicamento centenário. Temos aqui a aspirina, feita a partir de folhas de salgueiro. Que prático! Já não há mesinhas nem preparados. Na altura já existiam laboratórios, com certeza, da indústria farmacêutica, quer nacional, quer estrangeira, francesa, americana, os alemães, não é? Que é o caso da aspirina, e, portanto, a publicidade farmacêutica também surgiu nesta época. O farmacêutico iria oferecer um postal, como este que aqui vemos, a falar, neste caso, de extrato composto de salsa parrilha, e, portanto, Paula oferece então a cura para a sua dor de garganta e dor de cabeça. Já não aguento continuar. Eu tenho curiosidade de saber se no Porto se venderia na farmácia congênera esta a aspirina do mesmo laboratório. No Porto, no Museu da Farmácia no Porto, porque o Museu da Farmácia é composto por 2 polos, o polo de Lisboa e o polo do Porto, está o diretor do Museu da Farmácia, João Neto, que nos vai dizer, numa farmácia congênere destas, do século XX, do início do século XX, a farmácia Estácio, o que é que me recomendariam para as dores de garganta e cabeça? Paula, eu ia sugerir um outro tipo de medicamento como a Mary Poppins, uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Começa por ser um medicamento no século XIX anti-inflamatório, mas só a partir dos anos 20 começa a ser
um medicamento essencial no combate ao raquitismo. Amplamente utilizado a partir dos anos 20 por todo o mundo e especialmente em Portugal, este era claramente um dos medicamentos vendidos nesta farmácia. Estamos na farmácia Estácio, fundada em 1924. Esta farmácia, uma das mais belas farmácias da cidade do Porto, estava localizada na Rua Sá da Bandeira. Ela tinha uma particularidade muito interessante que a distinguia de todas as outras. Era a única farmácia do país que tinha uma balança falante. Inspirado no princípio dos periscópios dos submarinos da Primeira Guerra Mundial, o sistema era muito inteligente. O funcionário que estava na cave conseguia ver, através de equipamento próprio, o peso da pessoa que estava no primeiro andar. A dama, o cavalheiro, o menino ou menina tinha determinados quilos. Um dia, o funcionário, calmamente embrulhando os pacotes da farmácia, viu que havia um peso exagerado. Não olhando para o periscópio, apenas disse: uma pessoa de cada vez. Mas lá em cima, somente estava uma pessoa de peso da cultura portuguesa, Vasco Santana. Paula, e agora que vimos do Porto, é adequado estar na companhia desta senhora, que é a primeira, ou uma das primeiras mulheres a serem formadas em farmácia na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, durante a década de 20, no início dos anos 20. Sim, exatamente. Durante séculos, a farmácia é exercida por senhoras apenas fora do espaço público, nomeadamente nos mosteiros e nos conventos. Existiam senhoras boticárias, freiras boticárias, que eram preferidas das rainhas e das senhoras da nobreza. Portanto, preferiam uma boticária a um boticário, a quem poderiam falar mais livremente dos seus males, das suas dores, das suas maleitas. Se fosse fora do convento e do mosteiro, da botica conventual, a mulher seria considerada feiticeira, bruxa e seria perseguida e queimada em fogueiras, como nós sabemos. Na época medieval, pelo menos, exatamente, corria-se risco. A mulher, tida como conhecimento, seria completamente perseguida na sociedade. Portanto, no século XX, uma mulher ir frequentar um curso, neste caso farmácia, não é? Era uma grande novidade. Estaria muitas vezes no laboratório a preparar os medicamentos, não é? E poucas vezes, no início, não estaria tanto ao balcão. Nas farmácias. Nas farmácias, portanto, não seria bem visto uma senhora ao balcão, atender homens, os senhores, portanto, seria mais na parte mais reservada do laboratório. E aqui está ela, no laboratório, que seriam as traseiras de uma farmácia. Exatamente, não é? Que cada vez ganha mais importância na farmácia, não é? Cada vez o laboratório cresce e a muitos espaços como este deu origem ao laboratório da indústria farmacêutica. Exatamente. É como se fosse uma homenagem às mulheres, às corajosas, que começaram a frequentar o ensino de farmácia, medicina, química, física. Vamos voltar ao João Neto no Porto, onde ele nos vai mostrar duas farmácias estrangeiras, vamos começar a sair de Portugal, duas farmácias estrangeiras muito surpreendentes. Aqui estamos a ver uma farmácia portátil das mais belas da nossa coleção. Uma farmácia do século XIX, da família imperial russa Romanov. A partir do século XVIII, a mobilidade das pessoas torna-se cada vez mais intensa. Mais longe, durante mais tempo, as famílias e as pessoas deslocam-se por todo o mundo. A química vai ajudar exatamente a essa acessibilidade ao medicamento. Nessas viagens, por vezes, não temos nem uma farmácia, nem um hospital, nem uma enfermaria perto de nós. Daí que as farmácias portáteis tornam-se essenciais. Para além da beleza artística desta farmácia, onde podemos encontrar materiais ricos, como a tartaruga, o madrepérola ou mesmo o marfim, há aqui um elemento muito importante, que é a identificação do medicamento. Se olharmos, podemos ver que cada pote tem o seu número. Cada número corresponde a um medicamento. E é esta segurança que nos chega até hoje. Esta é uma farmácia islâmica do período otomano, datada do século XIX, oriunda de Damasco. Ela é muito importante para o Museu da Farmácia porque é totalmente diferente de todas aquelas que nós temos. É uma farmácia virada para o interior de um palácio, para os seus habitantes, que podiam ser largas centenas, diferente de todas as outras que nós temos na nossa coleção. Porque todas as outras farmácias são farmácias de rua viradas para a população para criar uma maior acessibilidade ao medicamento. Esta acessibilidade ao medicamento nestes palácios era feita exatamente em duas partes.
Uma no edifício central, é esta que nós temos, que conseguimos trazer para o nosso país, e uma outra parte que estava afastada, onde seria a produção do medicamento. Os cheiros e os sons tinham que estar afastados do edifício central. Aqui o ambiente é essencial para encontrar a cura. Não é só os medicamentos, é os sons da natureza. É a brisa que se sente, que se cheira, é o som dos pássaros e é, sobretudo, o som da água que ajuda a criar este ambiente de cura. Mas esta farmácia é também uma cápsula do tempo. Os romanos estiveram, de facto, muito tempo na Península Ibérica, muitos séculos, mas a verdade é que a grande herança que nós recebemos de conhecimentos farmacêuticos foram, ditos farmacêuticos, à época não era este o nome, foram colhidos muito posteriormente dos islâmicos, portanto, da presença árabe na Península Ibérica. É daí que nós herdamos, quando eu digo a futura nação portuguesa, herdou mais conhecimentos, ou pelo menos mais identificáveis. Os árabes compilaram todo o conhecimento que já existia e ainda acrescentaram com outros conhecimentos, nomeadamente de química, de alquimia e da composição dos medicamentos, novas formas farmacêuticas, portanto... Que aumentaram o património do conhecimento. Exatamente. Vamos até à zona, enfim, islâmica, são tantas as coisas para ver aqui, mas vamos até à zona islâmica aqui do museu. Paula, podemos ver então aqui o contributo árabe para a farmácia e a medicina. Temos aqui um livro do mestre Avicena, que foi um sábio em várias áreas, mas no caso da farmácia e medicina acrescentou novas formas farmacêuticas, como inventou xaropes, gelepos, eletuários, a adição do açúcar e do mel, que permitia uma maior adesão do doente ao medicamento, não é? Porque devia saber muito mal, e novas operações químicas. Os árabes desenvolveram bastante alquimia, que depois mais tarde se tornou na química, portanto temos novos instrumentos, o almofariz, mas o almofariz já os romanos usavam, almofariz. Já usavam, mas em bronze é uma inovação árabe, assim como a faiança para conservar os medicamentos no albarelo, ou albarani, como diziam, e portanto estes belos potes de farmácia estariam nas estantes de uma farmácia. A primeira farmácia de que se tem conhecimento foi em Bagdá, no século VIII. Exatamente. Não é? Farmácia no sentido, na acessão que nós lhe damos hoje, enfim, estantes organizadas com recipientes que claramente distinguiam as diversas substâncias. Exatamente. A forma de conservar os medicamentos evoluiu ao longo do tempo. Portanto, o primeiro recipiente terá sido até uma cana no Antigo Egito, junto do Nilo, não é? Escavavam a cana de bambu e, portanto, assim transportavam os medicamentos da época. E depois, mais tarde, terão sido conservados nos belos boiões em alabastro. Depois passámos para a Grécia Antiga, já utilizando a cerâmica, e o vidro soprado no Império Romano. Depois, os árabes tiveram a particularidade de vidrar a faiança e, portanto, inventar também a forma que seria estreitada no meio e, portanto, seria mais fácil de agarrar. Também preocupações ergonómicas. Ergonómicas e de funcionalidade. Bom, cada uma destas peças conta uma história. Muitas vezes histórias longas, cheias de cruzamentos de civilizações diferentes, mentalidades, tempos diferentes. É muito interessante. É sem dúvida, mas temos que parar nesta vitrine. Temos aqui pedras de bezoar, que é uma pedra que se formava nos estômagos dos caprinos e que tinham propriedades contra veneno, era um antídoto, especialmente contra o arsénico. Extraordinário. Aqui outra peça fantástica é este livro oco, com gavetas. Quando se fecha estava numa estante, é exatamente um livro, mas quando se abre, repara-se que em cada gaveta tem substâncias como cicuta, valeriana, ópio, portanto não seriam medicamentos, seria um livro de venenos, exatamente. Portanto, daí o caráter quase clandestino. Parece um livro normal, Exato. enfim, se é que naquele tempo o livro era um objeto normal, que não era, mas pronto, confundível numa estante, Exatamente. com outros livros, e lá dentro
guardava venenos. Venenos, portanto seria um disfarce. Aqui também temos um anel com o mesmo sistema. Dentro do anel teria também um veneno, uma substância tóxica. Aqui já não será o caso. Cada gomo teria uma substância com um cheiro muito forte, um odor forte, e, portanto, fecha-se e a pessoa transporta num fio e permite não respirar o ar pestilento. Este microscópio é fantástico, é dos primeiros, é de 1711 e foi com um microscópio como este que se descobriu a célula humana, em 1670. E uma boneca para explicar... a gravidez. Bom, Paula, e das muitas peças que poderíamos destacar aqui, é irresistível o preservativo de um século XVIII interrogado. Sim, claro, não há certeza exata que seja do século XVIII, e é um objeto feito de... De pele de intestino de ovelha. Mas estamos mesmo aqui ao lado da peça mais importante e mais marcante do Museu da Farmácia, que é a cultura de penicilina e que está assinada pelo Alexander Fleming, que descobriu a penicilina e que percebeu que existia algo de extraordinário que não era propriamente aquilo que se estaria à espera. Então, Fleming faz estas experiências e chega a esta conclusão em 1929, Sim. Embora, enfim, todo este medicamento, aquilo que veio a ser um medicamento, só é produzido depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, em 1944 foi utilizado nas tropas do desembarque da Normandia. E, portanto, a partir daí, com a descoberta da penicilina e depois, mais tarde, com a streptomicina, dá-se o início da era do antibiótico. Esta assinatura permitiu salvar milhões de vidas, permitiu exatamente a cura da tuberculose, que era chamada a morte branca, não é? E da sífilis também, e de todas as infecções. Paula, o espólio deste museu é absolutamente surpreendente. Quer dizer, acabamos este percurso por milénios, literalmente no espaço, porque aqui estão materiais de astronautas da NASA e de astronautas da Rússia. Sim, exatamente. Aqui foi uma oferta da NASA ao Museu da Farmácia. São kits com medicamentos que viajaram a bordo do Space Shuttle Endeavour em dezembro de 2000 e que foram utilizados pelos astronautas que vemos nas fotografias. Incrível. Aqui temos alguma comida dos astronautas russos. Aqui não tem um ar muito apetitoso, não. Mas já passou um tempo. Pois, e aqui então é os kits com medicamentos. Quem é que se lembra de ir à procura deste tipo de materiais? Isto é a obra do diretor do museu, o João Neto, que calculo que na noite em que acabou o europeu de futebol, telefonou para a Federação Portuguesa de Futebol a pedir a ligadura que foi utilizada no joelho do Cristiano Ronaldo. Portanto, é uma cabeça que... Está sempre a ver Museu da Farmácia em toda a parte. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.